A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, que esta paz maravilhosa esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus amigos, que você possa, juntamente comigo, viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas nesse dia. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Nós estamos mais uma vez conectados e temos a oportunidade de compartilhar a santa palavra do Senhor. O salmista disse isso, que essa palavra é lâmpada para os nossos pés e ela também é luz para o nosso caminho. Eu gostaria que você levasse em consideração que a palavra do Senhor tem esse aspecto de nortear a nossa caminhada. E nós vamos buscar compreender um pouquinho mais daquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, aquilo que Ele quer nos ensinar. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Marcos, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 4, nós leremos a partir do versículo de número 35, do versículo 35 até o versículo de número 41. Para você, que está aí acompanhando essa transmissão, você que está abrindo a sua Bíblia, se você puder, tome um papel nesse momento para você fazer algumas anotações. Preste bastante atenção naquilo que a palavra nos ensinará. E é importante também você compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama. Deixa Deus te usar aí, meu amado irmão, você que está nos ouvindo, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Eu tenho certeza que essa palavra poderá ser uma bênção na vida de muitas pessoas, assim como ela tem sido bênção na minha vida. Marcos capítulo de número 4, nós leremos a partir do versículo de número 35. O tema da nossa mensagem é este: a pedagogia da tempestade. Nós vamos ver nesse texto muito conhecido, vivido por Jesus e os seus discípulos, lições importantíssimas para a nossa vida. A pedagogia da tempestade. Acompanhe comigo, por favor, a leitura da palavra de Deus. Nós lemos assim: naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. Os discípulos despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Que Deus abençoe esta palavra. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer por estarmos aqui diante da tua santa palavra. Te agradecemos também por todos aqueles que estão conectados conosco, pela tua igreja, que nesses dias tem desfrutado desta oportunidade de se reunir através dos meios de comunicação, para podermos cultuar ao Senhor e principalmente ouvir a palavra do Senhor. Nesse momento eu peço, onde tem uma vida nos acompanhando, que o teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós e que trabalha em nós e trabalha também apesar de nós, possa ser, Pai Santo, ó Deus, um instrumento neste dia, para tocar nos nossos corações e despertar a nossa vida para vivermos no centro da tua vontade. Fala com cada um, Pai, nós te pedimos isto, que esse momento seja um momento especial e que nós possamos compreender um pouquinho mais da tua obra e se render totalmente a ti, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Acompanhe comigo então atentamente, e se você desejar, faça isso, registre algumas informações importantes que nós vamos aprender com esse texto. A pedagogia da tempestade. Se nós olharmos aqui no contexto, capítulo 4, Jesus está anunciando o reino de Deus. Ele começa logo no versículo 1, Marcos escreve nessa perspectiva,
falando a respeito da parábola do semeador. E ao falar a respeito da parábola do semeador, Jesus quer ensinar os seus discípulos e aqueles que estavam ouvindo sobre o reino de Deus. Jesus veio falar sobre o reino de Deus. Aliás, a sua obra tinha como finalidade inaugurar o reino de Deus entre nós. O reino de Deus, invadiu a nossa era, e a partir da sua obra consumada, Jesus começou a manifestar o reino de Deus. Falando sobre o reino de Deus, Jesus, ao chegar aqui, vive uma experiência com os seus discípulos. Porque se em primeiro lugar, Jesus estava falando a respeito do reino de Deus, em segundo lugar aqui nós vamos observar Jesus proporcionando para os seus discípulos uma prova de fé. E é assim que acontece quando nós começamos a caminhar com o Senhor. O Senhor, queridos, nos insere na escola da vida. Nessa escola, cada situação que acontece, o Senhor deseja nos ensinar algo a respeito do seu reino. É por isso que quando nós começamos uma caminhada com Deus, quando o Espírito Santo desperta o nosso coração e nós começamos a caminhar na direção do Senhor, o Senhor quer usar todas as circunstâncias. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz isso, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, em todas as circunstâncias, Deus quer nos ensinar. E quando nós nos deparamos com uma tempestade, interessante, a Bíblia fala literalmente de várias tempestades. Os discípulos de Jesus, por algumas vezes, passaram por tempestades literais. Nós vamos encontrar também homens de Deus, o apóstolo Paulo enfrentando uma tempestade, o profeta Jonas passando por uma grande tempestade. Os homens e mulheres de Deus vão passar por tempestades, sejam elas literais, ou sejam tempestades também no sentido figurado, circunstâncias que representam literalmente, um momento difícil que nós temos que enfrentar e ficamos pensando o que vai acontecer a partir de então. É importante nós levarmos em consideração que as tempestades da vida, elas não vêm para nos destruir. As tempestades, elas têm uma finalidade didática, elas têm uma finalidade pedagógica. Ou seja, colocando isso em palavras bem simples, Deus deseja nos ensinar algo nesses momentos difíceis, nesses momentos desafiadores que nós enfrentamos. Jesus falou a respeito do reino de Deus, e no reino de Deus, se você olhar para os versículos anteriores, você vai ver a importância da fé, Jesus falando a respeito disso. Agora chega um momento onde os discípulos terão a oportunidade de colocar essa fé em prática. Eles ouviram a palavra, foram despertados a respeito da fé. Agora chegou o momento de colocar essa fé em prática. É importante que enxerguemos isso, porque na vida cristã esse processo é dinâmico. Nós passamos por circunstâncias, sejam elas fáceis ou difíceis, em tudo aquilo que vivemos, Deus quer nos ensinar algo. Vamos trazer isso para os dias que nós estamos vivendo? Que oportunidade nós temos de aprender, de nos aprofundar mais um pouquinho na revelação da palavra e da vontade de Deus para a nossa vida. E quem sabe você, olhando para esse texto, fica pensando assim: como eu posso tirar uma lição de um momento difícil? Como eu posso aprender alguma coisa, ou ver o agir de Deus em alguma coisa, nas dificuldades que estão acontecendo ao nosso redor? Literalmente o mundo tem passado por uma grande tempestade. Tempestade essa que tem atingido todos, literalmente todos, pobres e ricos, pessoas cultas e pessoas simples, pessoas preparadas e pessoas despercebidas, pessoas experientes e pessoas que estão começando a vida agora. Essa tempestade, que nós chamamos de pandemia, ela tem afligido muitas pessoas. E nessa aflição espalhada pelo mundo, nós encontramos também aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Nesses dias eu estava observando as redes sociais, fiquei triste por uma postura da igreja evangélica brasileira ao criticar um artista famoso no nosso país que está enfrentando uma situação de Covid, e algumas pessoas dizendo: olha, o que ele está passando é porque Deus está castigando, trazendo juízo sobre a vida dele. Isso não é verdade. Se nós levarmos em consideração essa maneira de pensar, o que vamos dizer dos nossos irmãos na fé, que também estão enfrentando a mesma situação? Estão todos em pecados?
Estão todos sendo castigados por Deus? Queridos, a finalidade de uma tempestade não é essa. Aliás, como igreja, quero fazer esse parênteses, nós precisamos ser solidários uns com os outros. Precisamos compreender que o amor de Deus alcança os nossos corações, mas o mesmo amor que alcançou os nossos corações está sobre aqueles também que estão perdidos. Deus deseja alcançar aqueles corações. Nós não podemos vê-los como inimigos de Deus, porque Deus nos ama e é da vontade de Deus salvar todos os homens. Deus está trabalhando para isso. Agora, observar as tempestades, nós precisamos em primeiro lugar levarmos isso em consideração. As tempestades, ela têm uma finalidade didática, uma finalidade pedagógica. Deus quer nos ensinar algo. E eu chamo a tua atenção para o seguinte: se nós não prestarmos atenção nisso, corremos o risco de vivermos esse tempo e chegarmos ao final dele, não assimilarmos as lições que nós podemos aprender. Por isso, nesses dias, peça para que Deus, através do seu Espírito, desperte o teu coração. Você precisa, assim como eu, todos nós, fazermos esta oração: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com tudo o que está acontecendo? Quais são as lições que eu preciso aprender? E nesse episódio, nós vamos encontrar os discípulos de Jesus, passando por um momento difícil, e o Senhor promovendo para eles uma oportunidade de aprendizagem e, consequentemente, de crescimento. Será que nós estamos olhando para as tempestades da vida dessa forma? Muitas vezes é difícil para nós conciliarmos a tempestade e o amor de Deus. Nós achamos que a tempestade é fruto apenas da desobediência. Isso pode acontecer, sim, mas nem sempre. Porque aqui os discípulos estavam debaixo de uma orientação do Senhor Jesus. Eles estavam caminhando segundo a orientação do próprio Senhor Jesus. E a tempestade veio da mesma maneira. A tempestade veio mesmo eles estando no centro da vontade de Deus. A tempestade, ela é difícil de ela ser assimilada, né? E feito essa ponte, feito essa relação com o amor de Deus. Se Deus nos ama, por que Ele está então permitindo que nós passemos por aquilo que nós estamos passando? Todas as coisas o Senhor quer nos ensinar. E nós temos a oportunidade de crescer, de avançar, de compreender um pouquinho mais, né, de profundidade ou com profundidade, o amor de Deus e a sua ação em nosso favor. Por isso, olhe para esse texto, observe, e nós vamos perguntar: Senhor, o que nós podemos aprender com a pedagogia da tempestade? Antes de nós entrarmos aqui nos pontos principais dessa mensagem, deixa eu lhe fazer essa pergunta: como que você tem vivido esses dias? Você tem passado por tempestades? As coisas estão fáceis ou estão difíceis para você? Nós estamos encontrando muitas pessoas, há várias circunstâncias difíceis que nós precisamos, né, enfrentar, e não tem uma outra forma, precisamos enfrentar. Se você está passando por uma tempestade, ou quem sabe já passou, ou você até mesmo que não está passando por essa tempestade, vamos olhar para esse texto, nos prepararmos, sermos encorajados e desafiados a enfrentar a tempestade como um filho de Deus, da maneira como Jesus quer que os seus discípulos enfrentem a tempestade. Você está inserido na escola da vida, e nessa escola o Senhor quer usar todas as circunstâncias para te ensinar, meu amado irmão. Por isso, abra o teu coração, que essa seja a nossa oração: Senhor, se cumpra em mim a tua vontade e o teu querer. Há um teólogo chamado William Hendricks. Ao comentar esse texto, ele divide esse texto em 6 partes. E ele começa enumerando essas partes da seguinte maneira: a primeira delas, uma noite a bordo. Os discípulos saem de onde eles estavam, entram num barco e começam a navegar. Eu imagino ali aquele momento onde eles estavam reunidos, já de uma forma um pouquinho mais privada, não pública, só aquele grupo de homens ali, ao lado do Mestre, desfrutando da companhia de Jesus. A segunda parte que ele fala é que eles então se deparam com uma tempestade furiosa. De repente, aquele cenário de calmaria onde tudo estava muito bem, seguro, se torna um cenário duvidoso, preocupante, ameaçador. Uma tempestade furiosa veio sobre eles. A terceira parte que William Hendricks vai falar sobre esse texto é um clamor desesperado.
Eles começam a lutar contra aquela tempestade, e de repente, quando percebem que a força da tempestade era maior do que eles, se desesperam, começam a gritar, começam então a se desesperar. Mas graças a Deus, porque Jesus estava presente naquele barco. E a quarta parte, mencionada por William Hendricks, fala de um milagre impressionante. Quando tudo parecia estar caminhando para um fim trágico, surge o Senhor Jesus, com toda a autoridade manifesta, dá uma ordem àquele vento, e vem então a calmaria. Glória a Deus por esse milagre maravilhoso. A quinta parte, depois do milagre, nós vamos encontrar no texto, vamos falar daqui a pouquinho sobre essa parte. Vem então uma reprovação amorosa. Jesus olha para os seus discípulos e fala: olha, vocês estão olhando, vocês estão me ouvindo, e ainda vocês não têm fé no coração de vocês. Não veio uma reprovação, de juízo naquele momento para condenar os discípulos, não, uma reprovação amorosa, chamando os discípulos para caminhar de uma forma diferente. E a última parte, sexta e última parte, um resultado profundo. Aqueles homens que estavam temerosos com a tempestade, olham e temem, não mais a tempestade, mas o Senhor da tempestade. Eles não temem mais a criação, mas eles temem agora o Senhor da criação. A reação dessa experiência é que eles olham para Jesus com um temor profundo em seus corações, dizendo: quem é este que tem autoridade sobre os ventos e sobre as ondas do mar? Ah, queridos, que experiência gloriosa! Como nós podemos aprender com esta palavra? Quando nós pensamos no processo pedagógico, o bom professor, ele não está preocupado em dar a resposta certa ao seu aluno. O bom professor, quando ele se preocupa, com esta ação pedagógica, ele está mais preocupado em fazer as perguntas corretas do que dar as respostas certas. E nós vamos nessa tarde olhar para esse texto nessa perspectiva. Há 3 perguntas aqui que eu gostaria que você registrasse, porque essas 3 perguntas, elas marcam um ponto importante nesse processo da vontade de Deus na nossa vida, quando nós nos deparamos com as tempestades. Olha para esse texto juntamente comigo, e nós vamos encontrar aqui a primeira dessas perguntas, no versículo de número 38. A palavra diz assim no versículo 38: Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? A primeira pergunta que marca esse processo, da pedagogia da tempestade é essa: mestre, Senhor Jesus, o Senhor não se importa com o que está acontecendo? Essa pergunta, queridos, expressa a angústia da alma do ser humano. Eu acredito que talvez uma das perguntas que mais tenham surgido diante de Deus é esta, nos dias em que nós estamos passando: Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Senhor não se importa com o que está acontecendo sobre a face da terra? O Senhor não está vendo tudo isso que está afligindo as nossas almas? Por que nós estamos passando por isso? Porque nós, como filhos de Deus, que somos fiéis ao Senhor, que estamos nos preocupando em fazer e viver a vontade do Senhor, temos que passar por isso? Essa pergunta, queridos, representa a angústia do nosso coração, quando nós nos deparamos com as tempestades da vida. Quantas vezes, ao passar por uma situação difícil, a nossa alma grita dentro de nós. É como se nós nos colocássemos diante de Deus e disséssemos: Deus, não estou acreditando que o Senhor permitiu que eu passasse por isso. Não estou entendendo nada. E se você se encontra dessa maneira, leve isso em consideração. Esse grito, queridos, evidencia o medo que é gerado pela tempestade. A nossa humanidade, ela aflora. A nossa humanidade, ela não tem condições de lidar com os imprevistos da vida, com as tempestades da vida. Nós não temos forças em nós mesmos para lidarmos com essas dificuldades. Por mais que nós nos preparemos, por mais que nós busquemos, estar preparados para enfrentar a adversidade, chega determinados momentos que essas adversidades nos amedrontam. E nós sabemos pela palavra de Deus, onde surge o medo,
a fé desaparece. Esse é um momento importantíssimo e crucial, que nós precisamos discernir o nosso coração, porque ao discernir isso, nós precisamos tomar uma decisão. Olhamos para a tempestade, se discernimos o medo, estou preocupado, o que vai acontecer? Se acontecer isso, se acontecer aquilo, se eu enfrentar um Covid e não conseguir vencer essa dificuldade, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? O que vai ser da vontade de Deus sobre mim? Se eu tiver que passar por um problema econômico, como eu vou reagir? Como a minha família vai reagir? O medo vem e surge porque isso fala da situação do ser humano. Nós não temos condições de controlar isso. Mas quando o medo é discernido, nós precisamos tomar uma decisão. O que nós vamos fazer com ele? Nós vamos deixar o medo tomar conta da circunstância e conduzir a nossa vida? Ou nós nos levantaremos em fé, olharemos para aquela circunstância, não vamos negar o medo, não vamos olhar e falar, não estou com medo, não, eu estou com medo sim, mas eu estou diante daquele que pode todas as coisas, eu estou diante daquele que está no controle de tudo, o Senhor dono da história. O medo, quando ele é discernido, nós precisamos dar uma resposta de fé. Esse grito evidencia, queridos, uma fé pequena. Há um teólogo que diz o seguinte, que o grande desespero aqui não era o tamanho da tempestade, era o tamanho da incredulidade, porque eles olhavam para aquela circunstância e sabiam que dentro dos seus corações não havia fé o suficiente. Em muitos momentos, o desespero não é fruto da circunstância difícil, o desespero é fruto da pequena fé. Agora olha só, talvez você olhe e fale assim, pastor, eu sofro porque minha fé é tão pequenininha, o problema é tão grande. Uma palavra de encorajamento para você, o Senhor Jesus disse isso, que se a nossa fé for pequena, do tamanho de uma semente de um grão de mostarda, nós vamos fazer coisas incríveis para a honra e para a glória dEle. Se a tua fé é pequena, mas tem uma fé dentro do teu coração, é suficiente, porque diante de Deus, essa tempestade pode passar, e eu quero neste dia dizer isso, ela vai passar em nome de Jesus. Não deixe o medo tomar conta, não deixe o medo levá-lo a viver e enfrentar as circunstâncias, porque isso é desesperador. Mas quando nós discernimos isso, colocamos a nossa expectativa em Deus, as coisas acontecem. O grande problema dessa pergunta é que ela não evidencia só o tamanho da tempestade, só o tamanho da dificuldade do momento em que nós estamos passando. Esse grito de desespero muitas vezes revela a incredulidade presente no nosso coração. Deixa eu lhe dizer algo muito importante. O grande problema na nossa caminhada não é o tamanho da prova, não é o tamanho da dificuldade que nós vamos enfrentar. O grande desafio é nós vencermos a incredulidade. A incredulidade, querido, ela nos tira para fora da vontade de Deus. A incredulidade nos coloca nesse lugar que nós não podemos agradar a Deus, porque a Bíblia diz isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, se o grito da tua alma tem, despertado você a se colocar diante de Deus, expressando essa pergunta, Senhor, o Senhor não se importa com o que eu estou passando? Discirna isso nesse dia. Há um medo presente no teu coração, que precisa ser confrontado, combatido com a fé naquele que tudo pode. Aleluia. A segunda pergunta que nós vamos encontrar aqui, que marca o segundo momento da pedagogia da tempestade, está no versículo de número 40, olhe comigo. A palavra diz assim: então lhes perguntou, por que estáis com medo? Ainda não tendes fé? Se a primeira pergunta partiu dos discípulos, a segunda pergunta agora parte do mestre dos mestres, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aqui eu vejo o amor de Deus pelas nossas vidas. Quando o Senhor é despertado, Ele dá uma ordem àquele vento, Ele manda que aquela circunstância cesse, o vento para, o mar se aquieta, e tudo volta ao normal. Glória a Deus por isso. Mas ao realizar esse milagre, o Senhor se volta para os seus discípulos,
e diz isso: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Eu creio, queridos, que nesse dia, essa pergunta vem pelo Espírito Santo para nós. Por que nós estamos com medo? Nós não temos fé. Por que nós estamos com medo? Nós já não provamos o amor de Deus na nossa vida? Nós não cremos por revelação da palavra que Ele é o dono da história? Nós não cremos pela palavra que Ele pode todas as coisas e que nenhum dos seus desígnios podem se frustrar? Por que nós estamos com medo, se sabemos que a nossa vida está nas mãos dEle? Por que ainda a gente não tem fé nas promessas de Deus para a nossa vida? E aqui vem um desafio: ser um discípulo de fé, quando as coisas vão tudo bem, é relativamente fácil. Nesse lugar nós não vamos crescer. Ser um discípulo de fé promove crescimento quando nós enfrentamos as adversidades e vemos a nossa fé com a graça dEle crescendo, se multiplicando diante das adversidades. Essa pergunta vem para você e para mim: por que nós estamos com medo? A palavra do Senhor diz isso. O profeta disse: ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, o Senhor não se esquece daqueles que o amam. Aleluia! O diabo quer colocar na nossa mente, soprando nos nossos ouvidos, que Deus se esqueceu de nós, que Ele está zangado, que Ele foi embora e nos deixou viver sozinho nessa terra. Vamos enfrentar essa tempestade sozinhos. Isso é uma mentira, não é verdade. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está observando as nossas vidas. No momento certo, na hora certa e exata, a ação dele acontecerá. Ele pode nos livrar da tempestade, mas se o propósito dele for fazer com que nós enfrentemos essa tempestade, ele vai dar força para que nós enfrentemos essa tempestade. O que nós precisamos nesse momento é ver a nossa fé crescendo, se multiplicando na presença dEle. Por que nós estamos com medo? Por que nós estamos aflitos? Aqui nós vamos aprender algo importante. Muitas vezes a nossa aflição é porque a vida saiu do nosso controle. Esse é o grande problema do ser humano. Quando nós começamos a caminhar com Deus, entendemos a sua obra, o desafio é esse: pegar o controle da nossa vida e entregar para quem? Para Deus. Mas nós sofremos com isso, nós queremos ter o controle na mão. É mais ou menos como aquela pessoa que procurou um dia Deus e falou: Deus, eu quero entregar a Ti o meu problema, a minha circunstância. Orou dessa forma, ajoelhado, chorando aos pés do Senhor. Mas quando se levantou, deu alguns passos, pegou aquele problema de novo e falou: não, eu vou resolver do meu jeito. Não é dessa maneira. Nós precisamos entregar o controle da nossa vida a Ele e entender que Ele está no controle de todas as coisas. Bem-aventurado o homem que põe em Deus a sua confiança. Nós não seremos confundidos. Se nós crermos no Senhor, nós vamos chegar no outro lado e vamos vencer essa tempestade em nome do Senhor. Havia evidências aqui que naquele momento poderia despertar fé no coração dos discípulos, mas o medo era tão grande que eles perderam essa expectativa. O Senhor tinha dito para eles: passemos para o outro lado, ou seja, eles iriam chegar no outro lado. Se enfrentariam uma tempestade ou não, é uma outra história, mas eles chegariam. Eles tinham essa promessa. Aliás, além da promessa, eles tinham a própria presença do Senhor Jesus. Houve momentos que eles enfrentaram a tempestade, Jesus não estava com eles, mas naquele dia Jesus estava com eles. Oh, aleluia! Quando eu penso na revelação que mostra para mim, que me ensina que hoje a presença de Deus não está apenas comigo, mas está em mim. Eu não estou sozinho diante das adversidades da vida, Deus está comigo. Um episódio do Antigo Testamento que muito me ensina, me desperta, me encoraja, é ver os amigos de Daniel, quando eles permanecem firmes na presença do Senhor, não se curvando à estátua de Nabucodonosor, são jogados na fornalha. E quando são jogados na fornalha, o rei olha de fora e fala: peraí, nós não jogamos 3 jovens lá dentro? Eu estou vendo 4 pessoas, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Esse é um princípio importantíssimo diante das adversidades da vida. Deus não está longe, Deus está perto, Deus não está distante, Ele está conosco.
Deus não se esqueceu, pelo contrário, Ele está tão presente que nunca se esqueceu e jamais vai se esquecer. A presença de Jesus com eles faz toda a diferença. A própria paz do Senhor Jesus. Se os discípulos naquele momento olhassem para Jesus, que Jesus estava dormindo, descansando. A humanidade de Jesus aqui o levou naquele momento, não a desconsiderar os seus discípulos. O mestre estava cansado e por isso foi descansar. Mas acima de tudo o poder de Jesus, que quando é despertado não hesita. Jesus se levanta e dá uma ordem. Quando Ele dá uma ordem, as coisas acontecem. Quando a ordem de Jesus vem e Ele fala, basta, basta. O inferno pode se levantar, mas a partir do momento que Ele dá uma ordem, tudo precisa se submeter. Esse é o poder do Senhor que nós servimos. Esse é o poder do Senhor que está em nós, através do Espírito Santo, aleluia. Que coisa maravilhosa. Por que nós estamos com medo? Nós ainda não temos fé? Eu olho para a história da minha vida e vejo Deus agindo em tantos momentos. Momentos de desespero, momento de angústia, que eu vi o cuidado de Deus se manifestando na minha vida. E tudo isso acrescenta fé no meu coração, para olhar para as adversidades e dizer, nós vamos vencer em nome de Jesus. Olhe para a história da sua vida, contemple o que Deus já fez, levante os seus olhos e deixe neste dia a fé brotar no teu coração, porque é dessa maneira que você vai vencer na escola da vida que Deus te matriculou. E a terceira pergunta que nós vamos ver aqui, que marca o terceiro momento da pedagogia da tempestade, versículo de número 41, a palavra diz assim, eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros, olha a pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? A terceira pergunta agora partem dos discípulos, quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Quem é este que tem poder sobre todas as circunstâncias? Quem é este que tem o poder sobre a enfermidade, que tem o poder sobre as pessoas, que tem o poder sobre o reino das trevas, que tem o poder até sobre a morte? Ele tem essa autoridade, Ele venceu a morte. Esse é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Queridos, nós estamos diante daquele Jesus, o Mestre Supremo, que veio estabelecer o reino de Deus. Marcos fala a respeito disso no capítulo de número 4. Jesus inaugurou o reino de Deus entre nós. O reino de Deus invadiu a nossa era e Ele está avançando sobre o reino das trevas. Mas vai chegar um dia, aleluia, que esse reino se manifestará de forma completa, geográfica. E nós que nos rendemos a Ele, reinaremos com Ele, faremos parte desse reino com Ele. O que isso me ensina? Que as circunstâncias que eu estou enfrentando hoje, não se compara à alegria e o prazer de ver a obra de Deus sendo consumada na minha vida na eternidade. Tudo isso passa, é um prelúdio, é um momento pequenininho, por mais que vivamos na terra há muitos anos, mas não se compara com a obra maravilhosa que Jesus veio fazer. O que o Senhor está fazendo no dia de hoje? Despertando o nosso coração, através dessas circunstâncias, para que possamos ver o seu senhorio na nossa vida, e vivermos debaixo desse senhorio, através da obra dele, alcançando o nosso coração, promover o reino que ele nos confiou. Nós estamos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quem é este? Que tem poder sobre a natureza, que tem poder sobre a morte, que tem poder sobre todas as coisas. Se no primeiro instante, os discípulos estavam amedrontados com a tempestade, agora eles estão amedrontados com o Criador, o Deus Todo-Poderoso, que tem poder até sobre a tempestade. Quem é esse? O Jesus perfeitamente homem, que estava dormindo, mas ao mesmo tempo Jesus perfeitamente Deus, que quando se levanta, dá uma ordem, e as coisas vão acontecer. Se esse dia se manifestar na nossa vida hoje, do Senhor dizer, basta, basta, hoje vai ser diferente, vai ser diferente.
Houve momentos na minha vida que a luta era tão intensa, queridos. Havia uma dificuldade, olhando com a expectativa, e de repente o agir de Deus veio. E quando vem, nós ficamos, como a palavra diz, né? No Salmo de número 128, nós ficamos como de boca aberta. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Essa é a nossa reação. Nós só olhamos, contemplamos, não temos explicação. O que mudou? O que mudou é que Deus se manifestou. Mas como? Como eu não sei, mas tudo agora é diferente. Aleluia, glória a Deus. Nós ficamos, queridos, animados, alegres, ficamos extasiados na presença dEle, porque o toque dEle é capaz de transformar a pior tempestade no mar calmo, numa navegação tranquila, num momento de refrigério para todos nós. Quem é esse? É o Jesus que se importa com as pessoas, que ama o ser humano, que ama o pecador, que veio entregar a sua vida para salvá-lo. Esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Jesus, aquele que tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. E essa autoridade é capaz de libertar você e eu de toda a aflição que nós estamos enfrentando. Eu quero orar com você, mas eu gostaria que você levasse em consideração isso. A tempestade não evidencia que as coisas escaparam da soberania de Deus. A tempestade é uma oportunidade de nós nos aperfeiçoarmos nesse projeto maravilhoso, de crescermos como discípulos na escola da vida, de crescermos e avançarmos em fé, e de proclamarmos: Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que fez, continua tendo poder para operar nas nossas vidas. O momento em que estamos vivendo é difícil? Sim, é difícil. Mas se nós pararmos e começarmos a chorar, vamos ter que enfrentar as dificuldades, com medo dominando os nossos corações. Igreja do Senhor, é hora de nós nos levantarmos. Levantarmos de que maneira? Colocando os nossos olhos nele, o autor e consumador da nossa fé. Tira os olhos da tempestade, coloca os olhos em Jesus. Ele é maior do que a tempestade, Ele é maior do que a luta, Ele é maior do que a dificuldade, Ele tem todo o poder e toda a autoridade, e com isso, Ele deseja tocar nas nossas vidas e transformar a nossa história. O alvo, irmãos, dessa experiência foi o coração dos discípulos de Jesus. Na escola da vida, o Senhor proporcionou que eles passassem por essa prova, não é porque o Senhor queria vê-los apavorados, não. O Senhor queria vê-los como pessoas maduras de fé, que sabe que o poder de Deus é sempre maior do que qualquer circunstância que nós iremos enfrentar sobre a face da terra. Se você está passando por uma tempestade, ela não veio para te destruir, ela não veio para varrer a sua vida e acabar com tudo. Ela veio para que você se levante em fé, vença o medo e consiga avançar um pouquinho mais na revelação de quem é Jesus, de quem é o Deus Pai e de quem é o Deus Filho e Espírito Santo que nós estamos pregando para você, baseado na palavra do Senhor. É esse que nos ama e que tem o poder de transformar as nossas vidas. Eu não sei qual é a circunstância que você está enfrentando, mas quero deixar essa palavra para você. Nas tempestades da vida, Deus quer nos ajudar a avançarmos, a vencermos, a chegarmos do outro lado, ainda que o barco esteja agitado pelas ondas, mas chegarmos como filhos de Deus, vitoriosos. E no dia em que isso acontecer, vamos levantar as nossas mãos e reconhecer aquele que tem toda a autoridade. Quem é esse? O Rei da Glória. Quem é esse? O Senhor Todo-Poderoso. Salmo de número 46 diz isso: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ainda, que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O Senhor levanta a sua voz, e a terra se dissolve, ela se acalma. Ser exaltado, Deus da nossa salvação,
reconhecemos a soberania dEle, e é diante dEle que nós nos curvamos. Não vamos desanimar diante das tempestades, nós vamos descansar na presença dEle, sabendo que se Ele estar conosco, nós vamos enfrentar todas as adversidades. Que Deus possa abençoar esta palavra ao seu coração, e que você cresça em fé durante esses dias, e vença em nome de Jesus, pelo poder dEle, todas as circunstâncias que estão afligindo a sua alma. Vamos orar. Nessa oração, eu quero colocar nesse momento todos os pedidos que chegaram aqui no nosso chat. Se você tem uma necessidade, ainda que você não tenha mencionado aqui, coloque ela diante do Senhor agora, que eu vou interceder por você. Senhor, eu quero mais uma vez te agradecer por esta palavra que tanto nos ensina, que desperta o nosso coração, que nos faz entender que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Eu quero lhe pedir em nome de Jesus, que o Senhor desperte o nosso coração para colocarmos a nossa fé diante do Senhor. Que nesse momento possamos olhar, enxergar e discernir o medo presente na nossa vida, e que levemos esse medo na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, mesmo que a nossa fé seja pequena, faça ela, Pai, se multiplicar diante do Senhor, para que nós, em nome de Jesus, possamos ver o agir de Deus acontecendo diante de todas essas circunstâncias. Eu intercedo por esse que está passando por uma dificuldade. Senhor, em nome de Jesus, primeiro, gera ânimo, gera força nesse coração. Todo desânimo, tudo aquilo que veio agora para amedrontar, para desencorajar, eu repreendo isso em nome de Jesus. E eu profetizo sobre esta vida um ânimo novo, um tempo novo do Senhor. Senhor, que essa vida se levante animada pelo Senhor, que o Teu Espírito Santo possa levá-la a este lugar onde ela precisa estar, para contemplar o agir do Senhor sobre a vida dela, sobre a sua família e sobre todas essas circunstâncias. Senhor, eu abençoo neste dia as famílias, abençoo aqueles que estão passando por um momento de dificuldade na saúde. Em nome de Jesus, nós repreendemos as enfermidades, que toda essa tempestade que veio para afligir a saúde das pessoas, em nome de Jesus nós ordenamos: tempestade, recue, enfermidade, recue. Nós, em nome de Jesus, profetizamos a bênção, a cura, a restauração do Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos, meu Deus, agora pela bênção do Senhor sobre as famílias, aquelas famílias que estão enfrentando lutas, maridos que não estão se entendendo com as suas esposas, esposas com seus maridos, confusão entre pais e filhos. Nós repreendemos agora esse vento, nós repreendemos agora essa tempestade, em nome de Jesus ordenamos que toda confusão cesse, agora em nome de Jesus. Nós profetizamos a paz do Senhor, que o vento do Teu Espírito sopre sobre esta casa, sopre sobre este lar, que os corações se quebrantem na presença do Senhor, que marido e esposa possam conversar, se entender, e que toda confusão vá embora, em nome de Jesus. Meu Deus, aqueles que estão aflitos, porque estão vendo, meu Deus, a falta de provisão, a falta de sustento, Senhor, o Senhor é um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus de providência. Nós oramos agora e pedimos: abre uma porta, Senhor, abre uma porta de emprego, abre uma porta de oportunidade, e reverte essa situação em nome de Jesus. Que nós possamos ver, Pai Santo, ó Deus, o milagre da multiplicação acontecendo dentro das nossas casas, sustentando as nossas vidas, e no momento em que isso acontecer, que possamos levantar as nossas mãos aos céus, e reconhecer que é o Teu amor que está alcançando as nossas vidas. Faz isto, meu Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada pessoa que está orando conosco nesse momento, no espírito, na alma e no corpo, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A pedagogia da tempestade. A tempestade, ela tem uma finalidade didática. Deus está nos ensinando. Olha que escola maravilhosa. Uma escola que não é fácil, eu entendo que não é fácil passarmos, mas ela tem resultados gloriosos na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na vida da nossa comunidade. Que nós possamos não nos esquivar, mas possamos aprender todas as lições e sairmos do outro lado, vitoriosos. Porque assim como o Senhor Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado dessa pandemia. Estamos caminhando em direção, à vontade de Deus, e a vontade dEle se cumprirá na nossa vida, não só no dia de hoje, mas por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém?
Eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, por estar conectado conosco. Se você acompanhou essa transmissão desde o início, você já ouviu a respeito da nossa programação e nós queremos convidá-lo para participar das demais atividades que nós estamos realizando como igreja. Se você não ouviu essa parte, aqui na descrição do nosso vídeo, tem aqui todas as informações. Se for necessário, entre em contato conosco, que nós estaremos aqui à disposição para atendê-lo, para ajudá-lo. Vamos crescer, vamos enfrentar a tempestade e vamos sair do outro lado, vitoriosos, cheios de fé, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e que o restante dessa semana seja de vitória para todos, em nome de Jesus. Aleluia.